Livro da Criação, Gênesis, capítulo de número 2. Vamos meditar um pouquinho numa palavra, numa passagem, e que nos chama a atenção, que a gente pode trazer e observar isso para as nossas vidas. Glórias a Deus. Quantos encontraram podem dizer amém? Gênesis capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Deus Pai vivo poderoso, lhe peço nesta hora, neste momento, Senhor, que pela tua palavra, teu povo, a igreja, teus servos, tuas servas, sejam, Deus amado, abençoados aqui nesta noite, e que por esta palavra possamos nos dirigir para, ó Deus, os dias que virão, assim no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pode tomar seu lugar e glorificar a Jesus. Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos a palavra do Senhor, e creio que não há algum outro capítulo bíblico que ele vá trazer uma demonstração da alegria de Deus quanto no capítulo 1 do livro de Gênesis. O capítulo 1 ele fala de que Deus achou graça, Deus tem assim achado alegria, Deus tem achado prazer, Deus tem assim ficado extremamente contente com aquilo que ele criara, com aquilo que ele fizera. Durante uma semana, durante 7 dias, o capítulo 1 de Gênesis ele vai relatar as obras da criação de Deus. Deus vai pegar uma estrutura escura, sem luz, uma estrutura deformada, sem forma, uma estrutura vazia, uma estrutura sem vida, e Deus durante 7 dias, diz a palavra que durante 7 dias Deus vai começar a colocar as coisas, começar a dar vida naquele lugar, e diz a palavra que viu Deus que isto era bom. Tudo aquilo que é bom traz alegria, tudo aquilo que é bom traz para nós o que é prazer. Então Deus fora criando, estabelecendo as coisas, e eu não me lembro de encontrar algum outro momento da Bíblia de tantas e tantas vezes ser mencionado que Deus agradara, que Deus viu que era bom, que Deus viu que era legal, que Deus teve prazer, que Deus era isso e deu. Ou seja, quando olhamos para o capítulo 1 de Gênesis, encontramos Deus estabelecendo os luminares, Deus estabelecendo a lua, o sol, as estrelas, aquilo que é para o período do dia, aquele que é para o período da noite, Deus separando as porções das águas, as águas doces, as águas salgadas, Deus separando as terras e colocando todas as coisas da maneira que Ele queria, Deus criando os animais, Deus criando toda a estrutura do universo, as plantas, suas sementes e tudo aquilo de uma maneira engenhosa, para que da maneira que quando um acabasse o seu ciclo de vida, ele pudesse então já ter uma estrutura adiante que continuasse proliferando sobre a terra. Então Deus pensou sistematicamente algo, amados irmãos, para que a terra continuasse e essa terra não parasse mais. Imagina quando a gente chega numa estrutura velha, que ela está deformada. A gente entra, por exemplo, numa casa, né? Irmão José trabalha em casa e mexendo com reforma, e como que é ruim quando você pega uma estrutura que é bom fazer o antes e depois, né?
aquelas paredes borrocadas, furadas, remendadas, destruídas, e de repente quando você chega naquele ambiente, vou fazer a foto antes e depois, quando você passa todos aqueles dias reformando, você dá uma novidade, dá vida para aquele ambiente, você vem e faz aquela foto e você vai encontrar prazer, você vai encontrar o que? Alegria. Uma mãe, por exemplo, uma mulher quando ela engravida, ela vai passar, e é bíblico, a palavra do Senhor vai nos lembrar que ela vai passar todo o período da sua gestação, vai doer, ela vai gemer, vai suar, vai sentir isso, vai sentir aquilo, mas diz a palavra que quando o seu filho nasce, ela esquece de todas as dores que ela teve. E ela começa a ficar com um sorrisão, alegria. Ela olha para aquela criança e fala: valeu a pena? Uma novidade que vem para as nossas vidas. Isso revela, amados irmãos, da bondade, da grandeza, da misericórdia de Deus, que vale a pena. E a gente, quando olha para esse texto, louvado seja o nome do Senhor, iniciando o capítulo 2, mas ele é iniciado no capítulo 1, do 24 até o 31, e ele fala então da criação das coisas que Deus estabelece nos seres vivos sobre a terra. E a gente, amados irmãos, precisa ter uma compreensão de que todas as vezes que a gente encontra num processo de criação, de procriação, de manutenção daquilo que Deus estabeleceu, a gente encontra vida. Por exemplo, se você tem na sua casa lá, você que é dono de algum animal, o animalzinho cria, por mais que às vezes você não queria, você vai acabar encontrando alguma alegria em ver que na sua casa existe o dom da vida. É triste quando você encontra um casal, é triste quando você encontra alguém que às vezes pensou em família e de repente, com o passar dos anos, o homem ou a mulher descobre que não pode ter filhos. Irmãos, mas a casa onde Deus coloca o dom da vida, amados irmãos, não existe coisa que possa alegrar mais para si do que o próprio dom da vida. E ele vai aqui, louvado seja, o texto vai mencionar que ele abençoou ao concluir toda a obra, ele santifica o último dia, o sétimo dia, porque nela encerra a criação, nela ele descansa, não há mais o que fazer, porque tudo já está aí estabelecido. E Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai aqui, nós vamos encontrar as observações do capítulo 1, Deus feliz, Deus alegre por aquilo que havia sido feito. E o que havia sido feito, amados irmãos, se tornou imutável. Alguém já tentou aí mudar o dia pela noite e conseguiu? Alguém tentou mudar os mares de lugar e conseguiu? Dá um empurrãozinho na terra, dar um empurrãozinho na terra, né? Colocar a terra do outro lado, conseguiu? Alguém aí tentou fazer com que a natureza deixasse todo o ciclo da criação, porque o homem não pode criar nada. Se alguém aqui acha que o homem pode criar alguma coisa, o homem não pode criar nada. O homem apenas tem o poder de transformar as coisas que já foram criadas. O homem não tem poder de criar nada. O fulano criou isso daqui. Mentira. Ele já pegou uma matéria que Deus criou. O homem não tem poder de criar nada. Se o homem pudesse criar alguma coisa, ele criaria mecanismo para poder, amados irmãos, ele manter uma existência. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, quando pegamos lá no capítulo de número 11, quando olhamos ali para os habitantes da terra, ali na região onde vai se conceituar ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, na região de... Louvado seja o nome do Senhor, constitui a região onde vai ser formada, ou vai ser dada o nome no capítulo 11, verso de número 9, o nome de Babel. Porém na região, louvado seja o nome do Senhor, aonde isso vai ser constituído, vão construir uma torre, e a palavra do Senhor vai nos mostrar que eles queriam chegar aos céus, e diz a palavra que Deus olha para aquela criação e diz assim:
não há limites para o homem. Presta atenção. Não há limites para o homem. Abra sua Bíblia. Gênesis 11, versos 5 e 6 diz assim: então desceu o Senhor para ver até a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E diz o texto, e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Só que quando chega no capítulo de número 11, verso 7, vai dizer assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Então Deus, amados irmãos, Deus cortou naquele momento um procedimento em que os homens tentavam, amados irmãos, chegar a Deus. Mas o que eu quero, amados irmãos, trazer desse texto para nossas vidas? Que quando o texto do capítulo 1 inicia o capítulo de número 2, ele fala da alegria de Deus, o que ele fizera, ele estabelecera. Amados irmãos, o capítulo 1 vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, que Deus forma o homem, forma a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, quando nós olhamos a formação daquilo que Deus estabeleceu para o homem, a sua imagem e a sua semelhança, nós também precisamos olhar para que nós venhamos refletir o propósito de Deus sobre a terra, venhamos refletir a intenção de Deus sobre a terra, para que a terra seja bem governada, para que a terra seja bem cuidada, para que a terra ela não passe por privações por causa dos erros dos homens. Deus não quer que nós venhamos errar. Deus não quer que nós venhamos perecer. Se tem pessoas, se tem povos perecendo, muito desses fatos de perecerem são porque muitas das vezes distanciam de Deus. E todas as vezes que você olha para as Escrituras Sagradas, vê nações perecendo porque distanciaram de Deus. Por que o fato da humanidade perecer, até hoje nos perguntamos aqui, quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho? Vamos para o jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, eles falharam diante de Deus, podiam usufruir de tudo lá. Mas por fato deles não obedecerem, não serem fiéis ao Senhor, o Senhor Deus estabeleceu um castigo para eles. A partir de hoje, vocês são expulsos do jardim do Éden, vão ter que lavrar a terra para poder se alimentar. Então, amados irmãos, o castigo vem por causa da desobediência. Só que o capítulo de número 1 e 2, Deus fala que ele estava feliz. Deus estava feliz com tudo que tinha feito. Tudo que tinha feito. E a gente muitas das vezes, quando olha para um Deus feliz com o que Ele estabeleceu, e olha para a nossa sociedade com pessoas amarguradas, não felizes com aquilo que Deus lhes deu, existem coisas muito estranhas acontecendo. Deus deu o sol, tem gente que está reclamando do sol. Deus dá o frio, está reclamando do frio. Deus dá a chuva, está reclamando da chuva. Deus abençoou o plantio esse ano, está reclamando. Se o ano que passou, às vezes foi ruim, está reclamando. Se tem semente, está reclamando. Se não tem, está reclamando. Se tem dinheiro, está reclamando. Se não tem, reclama também. Ou seja, tudo que Deus estabelecera para os homens viver bem sobre a face da terra, Deus encontrou prazer e satisfação, mas por que nós não estamos nos satisfazendo por aquilo que Deus se alegrou quando fez? Por que nós estamos com tanta dificuldade para poder se alegrar com o Senhor? Nós vamos ali embaixo do rio, né? No Rio Pomba. A gente pode pescar uns peixinhos ali, voltar para casa, fazer uma peixada. Mas tem gente com tanta preguiça de pegar um peixinho para poder comer um peixinho, que ele arruma um jeito de botar a culpa
e vai botar a culpa em alguém, para poder não ir no rio buscar. Eu fico pensando que os discípulos de Jesus tinham lança-rede a noite inteira, irmão José. Lança-rede a noite inteira. Pela manhã, quantos peixes tinham pegado? Quantos peixes tinham apanhado? Hein? Nada. O texto disse, por acaso, que eles estavam ali reclamando? Não disse. Estavam lá costurando a rede, remendando, já lavando, preparando para guardar, para a noite seguinte voltar para a pescaria. A pescaria noturna, ela é muito vantajosa perante uma pescaria durante o dia. Ela tem muitas e muitas vantagens. Pescaram a noite inteira e nada apanharam. E Jesus chega e fala assim: olha, lance a rede. Aí falou: pescamos a noite inteira, não pegamos, né? E o Senhor aparece aqui de manhã cedo contra aquilo que era natural, que era comum para eles fazer. Jesus falou assim: lança a rede. Aí falou: mas já que o Senhor está mandando lançar a rede, nós vamos lá. E pescaram de manhã cedo. De manhã cedo. É por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma atividade nossa, você tem que estar ligado com o Senhor. O Senhor às vezes vem e ministra uma mensagem na sua mente. Aí você fica assim: será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Ah, Deus, então manda alguém vir falar comigo para eu ter certeza. Irmão, será que você não está tendo comunhão suficiente para precisar de mais alguém? Deus estabeleceu todas as coisas e o texto vai dizer que achou ele isso bom. Será que a noite é ruim? A noite é ruim por acaso? A noite ela não é ruim. E há de nós se não tivéssemos a noite. Porque já pensou como é que é você passar o dia todo, passa 12, 13 horas aproximadamente, tudo em claro. E quando vai chegando o final do dia, o seu corpo já não aguenta mais. Por que Deus estabeleceu a noite? Para descanso. E a noite é ruim? Ah, mas você quer ver a noite ruim? É quando você fica doente, uma hora tarde da noite. Não tem carro, não tem médico, não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo. Você dobra o joelho no pé da sua cama, você ora, você levanta, faz isso, faz aquilo. E a noite não passa. Mas a noite que Deus estabeleceu para ser bênção na nossa vida, parece que ela não vai embora. Aí o salmista vem cá e diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Até pela manhã tem alegria. Mas o que valeu? A noite inteira você chorar ou a alegria de manhã? Porque Deus pode fazer com que a noite dure mais. A gente tem uma percepção de que a bênção está sempre demorando. A gente tem uma percepção de que nunca as coisas estão acontecendo para a gente ser feliz, para a gente ser alegre. Aí você olha para tudo aquilo que Deus estabeleceu e Ele vai dizer que era bom. Aí vem o dia. Vocês já pararam ao sol do meio-dia? E é por isso que a Bíblia, quando fala do sol do meio-dia, já olharam para si à luz do sol do meio-dia? Ainda não, né? Olha para o seu corpo, olha para baixo, à luz do sol do meio-dia. Faça esse teste amanhã. Amanhã vai dar sol, se Deus quiser. Olha para ela. Quando a Bíblia diz que a justiça de Deus não tem sombra, e ela é semelhante ao sol do meio-dia, ou seja, ela não pende para um lado. Deus é tão justo para estabelecer relógio para nós termos uma dinâmica. E o sol do meio-dia é o sol que significa que aquele horário, ele não é uma hora no relógio dos homens. Não é 11 horas no relógio dos homens. Aí o homem vai lá e mexe, bota, não, agora é 11 horas. Aí quando está dando meio-dia, já tem sombra no relógio do homem. Ou quando é 1 hora, tem sombra no relógio do homem. Mas o símbolo da justiça de Deus, o sol do meio-dia, é que ela não erra. A justiça de Deus, ela não erra, ela não falha.
Então tudo que Deus estabeleceu para os homens é perfeito. Você entende que Deus é perfeito? Então não pode reclamar. Hoje está difícil, irmão, hoje está difícil, ontem pode ter sido difícil, amanhã pode ser também, mas uma hora esse edifício, Deus derruba ele. Esse edifício, Deus derruba ele. E Deus traz paz, e Deus traz saúde, e Deus traz renovo, e Deus abre porta, e Deus dá livramento, e Deus acalma a tempestade, e Deus faz o novo dele acontecer e prosperar na minha e na sua vida. Eu só preciso entender que tudo que Deus fez foi bom. Agora olhe para cá. Se tudo que Deus fez foi bom, por que eu e você costumamos a concordar com aquilo que não é perfeito? Você já reparou que tem de gente que conhece a palavra e tem mania de concordar com aquilo que não é perfeito? Não tá bom. Você conhece o crente? Eu já falei isso daqui em outras mensagens aqui. O crente já tá bom? Não, já tá bom, irmão. O crente já tá bom. Deus querendo dar a ele o cumprimento perfeito da sua palavra, e ele disse, já está bom. Lembra da mulher viúva do servo do profeta Eliseu? Ela foi lá e falou, vieram credores aí que querem levar meus 2 filhos, porque tinha meu marido morto, tinha uma dívida e tal, e o único jeito é entregar os filhos para ele, para poder trabalhar como escravo, até poder pagar a dívida. O que só pode fazer? O que você tem lá? Não tem nada, só tem lá no canto da casa, lá, uma botijinha com azeite lá, já é o suficiente. Vai lá nos seus vizinhos, pega emprestado, pega bastante, pega. Encheu a casa, vai enchendo, colocando a parte e vai enchendo. Sabe quando que o azeite parou de descer naquelas botijas? Hein? Quando não tinha mais espaço na casa, não tinha mais quarto para colocar botija, não é isso? Hein? Não havia mais quarto para colocar vaso. Então vou pegar emprestado por quê? Por isso? Quando a mulher disse, hein? Acabaram-se os vasos. Quando você coloca limite, se ela tivesse uma fábrica de vasos, ai Jesus, estava descendo azeite até hoje. Porque fazer milagre, amados irmãos, muitas vezes nós colocamos limite para Deus. Tem coisa que Deus está abençoando a nossa vida e a gente começa a falar assim, já não tem mais, não tem jeito. Tem gente que está tão satisfeito com o milagre de Deus que ele vai lá, arruma um jeito de criar um problema. Tem gente que está tão abençoado que ele arruma um jeito de ficar infeliz. O sujeito, Deus deu casa, deu carro, deu família, deu trabalho, deu um bom salário, deu isso, deu nome, muda os dentes, né? Fica aquele dentinho branquinho, bonitinho, né? Bota aparelho, começa a dar sorrir para todo mundo, né? Antes o sujeito ficava com aquela boca, não falava quando eu ia conversar com os outros, abaixa a boca, né? Para poder não ficar feio. Aí Deus dá tudo novo para ele. Permite ele ser transformado. Aí ele arruma um jeito de virar as costas para Deus. Aí começa a beber, começa a fumar, começa a drogar. Aí os dentes já começam a ficar tudo podre de novo. Perde casamento, perde esposa, perde filho, perde emprego, perde casa, perde carro, perde tudo. Aí quando ele volta diante de Deus, ele volta igual bagaço de cana, arrebentado, destruído. Aí quando nós olhamos para esse texto, Deus fez tudo de maneira perfeita para que Adão e Eva no jardim e toda a humanidade pudesse usufruir dos benefícios criados por Deus. Deus estabeleceu 7 dias numa semana, amém? 7 dias perfeitos. Aí nós vamos trabalhar 7 dias na semana.
vão trabalhar 7 dias na semana, a gente não deita, a gente não descansa. Por que Deus descansou no sentido de parar a obra? Não que Deus cansa, mas nós não descansamos das tarefas. Eu falei que essa semana, se a gente acompanhar, a gente não vem mais na igreja, a gente não ora, a gente não canta, a gente não serve a Deus, porque a gente está fazendo o quê? A gente está preso com o serviço. Preso no serviço. As donas de casa, por exemplo, quem é que cuida da casa? As donas, né? Ela faz almoço, ela faz o café, lava a roupa, limpa a casa, faz isso, faz aquilo, outro. E aí, o incrível é que Deus, né, deu uma habilidade tão grande para as mulheres, para poder fazer tanta coisa, e ainda conseguir ir para a igreja. E ainda conseguir ir para a igreja. Aí nós olhamos para tudo que Deus deu. Por que Deus deu? E nós temos que aprender a desenvolver a nossa vida com aquilo que Deus nos deu. Encontrar o nosso tempo para diante daquilo que Deus nos deu. Porque se amanhã Deus tirar, a gente não vai se atrapalhar na vida, porque Deus deu, Deus tirou. Jó servia a Deus quando ele tinha, Jó servia a Deus quando ele não tinha. Jó servia a Deus quando Deus prosperava abundantemente a vida dele, e quando ele não tinha nenhuma prosperidade. O apóstolo Paulo vai dizer: aprendi a contentar-me com o que tenho, sei ter abundância, sei também padecer necessidades. Nós não podemos, amados irmãos, inverter a lógica daquilo que Deus estabeleceu como coisas fundamentais para nós. Hoje eu não vou na igreja porque eu não tenho R$1 para dar de oferta. Mas o dia que você tem 100, você larga os 100 em casa e vem sem um. Mas eu não tenho R$1 para me poder abençoar. Eu não vou nem vou levar isso tudo não, porque alguém vai me pedir emprestado. Alguém veio arrancando a nota, o escorpião está até picando no bolso. Eu não vou nem tirar a carteira perto dos irmãos. O irmão corre, a irmã corre no banheiro, mexe na bolsa lá no banheiro. Vou lá escondido para poder isso não acontecer. Não, irmão, não faz isso não. Eu vou no centro da cidade, chega no centro da cidade, a gente pega vencido, né? A pessoa olha para você e fala assim: aquele ali é sem limite. Cartão velho lá de 2, 3 anos na carteira lá. Manda Jesus queimar aquela porcaria. Se já está vencido, já acabou, pede a Deus a novidade, pede a Deus o milagre. E se Deus acabar com os cartões da nossa vida, acabar com as notas da nossa vida, as moedas, o cheque, a promissória, não preocupe, porque Ele é o Deus provedor. Deus é o Deus provedor, porque Ele estabeleceu todas as coisas aqui. Não é para a gente depender do sistema, mas é para a gente depender de Deus, depender dEle. Porque hoje, irmãos, a gente fala: não, eu tenho que trabalhar. Realmente, eu tenho que trabalhar, o irmão tem que trabalhar, a irmã tem que trabalhar. Todos nós aqui tem que estar fazendo alguma coisa para aguentar o que a gente hoje vive dessas coisas luxuosas, meu. Todo mundo tem que trabalhar mesmo. Eu quando vim morar na cidade aqui, mudei para a cidade em 17 de fevereiro de 2000, quando eu cheguei aqui na cidade, telefone, quem tinha telefone? Era quem tinha algum pouquinho de dinheiro, era telefone fixo. Algum tempo depois começou a chegar a onda dos telefones, tijolão. Já acabou que andava na rua que parecia até uma arma, né? Aquele negócio assim, pendurado assim, aquela colchete. O telefone hoje é barato. Você tem um telefone de última tecnologia, faixa de mil e poucos reais aí. Antigamente, eu lembro quando lançou 5125 daí, só ligava e enviava mensagem o sujeito, ele ficava tudo invocado, porque tinha um telefone que enviava mensagem. Chegava na Cotegipe, antiga Telejar, Nokia, eu quero Nokia, lançamento. O sujeito trabalhava 1 semana, 2, 3 semanas, trabalhando, ganhando dinheiro, e ia lá, vou pagar à vista. R$775 um telefone lançamento. Você conta com um telefone
22 anos depois, 23 anos depois. O que mudou nisso? Que as pessoas foram se enchendo da terra. As roupas, Randlose, Wild Beast, né? As marcas aí, Nike, mas não sei o que, foram comprando tênis, né? Qual era o tênis 22 anos atrás? Era um que chute, aqueles quadradão de baixo assim, você ficava feliz. Tênis rainha, tênis o All Star, coisa que quando já tinha sido surrado por alguém, aí mandava para sua casa, já estava furado, queimado, uma linha atravessada nele. Aí nós fomos entrando e hoje a gente fala assim: eu tenho uma vida infeliz. Por que Adão e Eva não souberam aproveitar o que Deus tinha dado para eles? Porque nós estamos vivenciando a mesma coisa. Nós temos tudo e ainda conseguimos ficar tristes. Nós temos todos os recursos ao nosso alcance. Nem meu pai chegou a ter talão de cheque. Eu chego talão de cheque. Nem meu pai, com tantos anos de experiência, de história, chegou a vivenciar uma experiência dessa. Aí você está entendendo como é que as coisas Deus vai dando para nós? Deus vai permitindo, você vai agregando coisas na sua vida. Quando era criança, a gente ganhava uma bermuda, ganhava uma calçada, a gente ficava todo feliz. Dá para usar. Pergunto dos meninos hoje se aceita ganhar uma roupa que já foi no corpo de alguém. E eu não sei o que tinha no corpo do fulano e tal, eu não sei como é que era. Como é que era a roupa do Adão e da Eva no jardim? Qual telefone Adão e Eva usavam para se comunicar com Deus? Não, diz a palavra que na viração do dia Deus vinha para poder palestrar com Adão. Deus fez tudo perfeito. Deus não colocou microfone, Deus não colocou caixa de som, não colocou mesa de som para poder a oração ter uma comunicação, para poder falar algo e chegar lá. Deus vinha falar com eles, porque eles eram puros, porque eram simples, porque eram tementes, obedientes. No dia que largaram de servir a Deus na obediência, perdeu a comunhão, perdeu o contato direto, perdeu o jardim, comia do bom e do melhor. Irmãos, não tinha problema de picanha no jardim do Éden, não. Comia picanha à vontade, podia comer abóbora à vontade, podia comer peixe à vontade, podia comer galinha à vontade, podia comer a verdura que você quisesse, estava tudo lá. E Deus falou: sirva-se do jardim. Mas o dia em que fizeram as coisas erradas, Deus tirou dali. Pastor Jorge Linhares, da Batista Getsemane de Belo Horizonte, ele diz, e eu sempre menciono, que te colocar no lugar da bênção, Deus te coloca. Permanecer lá depende das suas atitudes. Não adianta, irmãos, eu ganhar horrores de dinheiro e continuar sendo infeliz. E continuar. Aquele louco que Jesus falou com ele assim, mencionado na parábola, que ele falou assim: olha, eu vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores ainda para poder arrancar isso. Louco! Se pedirem conta hoje da tua alma, o que é que vais apresentar? Nada. Porque a ganância era maior na vida dele. Porque o olho era grande. Porque, amados irmãos, as intenções materiais eram enormes na vida dele. Agora eu quero te dizer nessa noite, tudo que Deus estabeleceu aqui, não é para mim nem para você ser infeliz, não. Deus deu todas as coisas estabelecidas por meio da sua palavra. Você vai encontrar judeus espalhados por todo o mundo, sendo prósperos, mesmo em terras estranhas, mesmo em lugares onde são perseguidos, judeus serão abençoados, são abençoados. Nas comunidades judaicas israelitas do Brasil, são abençoados. Não estão lá na sua terra de origem, mesmo residindo fora, longe, estão sendo abençoados. E por que nós não estamos recebendo a bênção? Porque muitas vezes a gente está correndo por fora. A
gente está correndo de uma maneira equivocada. É por isso que o profeta Jeremias vai dizer: se te cansa com aqueles que vão a pé, como competirás com aqueles que vão a cavalo? Se às vezes é para fazer as coisas mais simples do dia a dia, eu digo para Deus que não dá. Uma coisa básica do dia a dia, eu digo para Deus que eu não tenho tempo, que eu não posso, que eu não faço. E até parece que Deus disse alguma vez para nós que naquela hora Ele não é Deus para poder nos abençoar. Até parece que em algum momento de crise, de dificuldade na nossa vida, Ele vai dizer: não é hoje que eu vou responder, não é agora, não, e não vou fazer isso. A Bíblia diz, Isaías vai dizer, que Deus não está com seus braços encolhidos que não possam salvar, e nem os ouvidos agravados que não possam ouvir. Mas Isaías ainda vai dizer, o Senhor falando, porque são os nossos erros. O que ele está dizendo ali, quando ele fala ali erros, ali são os nossos pecados, são as nossas iniquidades, que fazem uma divisão entre nós e Deus. Quando a gente fala, irmãos, cria uma barreira, tinha uma dificuldade. Não é verdade? Quando você fala de barreira, você lembra do futebol? Você olha lá, o cara cria uma barreira para poder, ele bota um monte de homem, agora virou moda, bota até deitado assim para poder atrapalhar a visão daquele que vai tentar alcançar o alvo. O alvo é fazer com que a bola atravesse a linha da trave e passe pelo goleiro, passe pela barreira. Que eu quero dizer para você nessa noite, que quando a palavra diz que os nossos erros geram uma barreira diante de Deus, Deus até tem vontade de nos abençoar, mas a barreira está impedindo. Deus tem até vontade que a gente saia do culto alegre, mas as barreiras do nosso coração às vezes estão impedindo Deus abençoar. Deus até quer que a gente saia daqui curado, mas tem barreira na nossa vida que às vezes está impedindo Deus de nos abençoar, porque tudo que Ele foi estabelecendo, Ele foi dizendo, e viu Deus que isso era bom. E foi Deus estabelecendo e viu que era ótimo, que era para minha alegria. Deus não estabeleceu as coisas da terra pensando nele, pensando na criação que Ele estava colocando. E nós vemos hoje que os homens têm sido egoístas. Muitas das vezes não pensam mais em ninguém, não pensam nem mesmo no Criador, na obra que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. Então nesta noite, que esta palavra você possa refletir. O que Deus fez para ser bênção na minha e na sua vida. O sol que está aí, Deus estabeleceu ele para ser bênção na minha e na sua vida. A lua, as estrelas, o frio, o calor, Deus fez para ser bênção na minha e na sua vida. Deus colocou as sementes, os animais, toda a obra da sua criação, Deus colocou para ser bênção na minha e na sua vida. Saiba aproveitar das bênçãos que Deus estabeleceu. Pastor, mas como que eu vou tirar proveito do sol? Como que eu vou tirar proveito da chuva? Como que eu vou tirar proveito da semente, da criação? Deus colocou tudo para ser bênção. Você precisa encontrar esse Deus no jardim através da sua comunhão. É através da comunhão. Porque você não vai encontrar Deus através do distanciamento. Porque quando diz a palavra que é através da santificação que eu me aproximo, eu conheço Deus, eu estabeleço comunhão, contato com Ele. Não é na carne que eu estabeleço comunhão com o Senhor, é no Espírito, é na santificação, é por meio de conhecer a sua palavra. Então você vai estar lá na sua casa. Oh Deus, abençoa a divisa do meu quintal aqui. Senhor Deus, abençoa o meu vizinho também, que ele se converta. Deus, chega lá no seu emprego, Deus abençoa o trabalho do meu patrão. Eu vendo um monte de gente aí, irmão José, que amaldiçoa o trabalho dele mesmo. Ele está trabalhando, ele tomara que se lasque. Se o seu patrão quebrar, é você que vai passar fome. Eu vejo uma geração de gente que está pedindo para poder ficar de braço cruzado lá no emprego, pensando em receber.
Ai, Deus. E Jesus fala dos servos ociosos. Se ele voltar a encontrar vocês ociosos aí, pensando mal acerca dos seus senhores, fazendo mal. Que geração é essa? Que até para o emprego, para o trabalho que Deus estabelece como forma de sustentabilidade, os homens ainda reclamam. Que vida é essa que até aqueles que Deus, quando dá o salário, a palavra diz que por causa de pensar, por causa de agir de maneira equivocada, quando recebe lá, recebe, está no saquetel furado. Quando enche, recebeu, encheu ali, quando chega em casa não tem nada. A Bíblia fala, porque vocês estão pensando nas coisas da terra. O coração de vocês estão aplicado às coisas da terra. Quando vocês aplicarem o coração de vocês nas coisas do céu, Deus vai prosperar a sua vida na terra. Se você aplica na terra e não aplica no céu, não tem como Deus multiplicar na terra. Mas se você aplica no céu, a recompensa você colhe aqui. Aqui. Hoje pela manhã nós falávamos aqui, na consagração pela manhã, os benefícios que nós temos quando nós abençoamos a vida de alguém. Muitos aqui devem saber o que isso significa. Quando você abençoa a vida de alguém, a Bíblia diz que aquele que se compadece do pobre, empresta para Deus. Amém? Quer colocar no banco do céu? Quer colocar no banco do céu? Se compadece de alguém que está passando dificuldade, você está colocando para Deus. Existe uma sociedade que precisa da minha e da sua ajuda. Existe alguém que precisa da minha e da sua contribuição, da minha e da sua oração, da minha e da sua mão de obra. Eu falei, às vezes tem pessoa que você vai fazer um serviço para alguém, às vezes aquela pessoa não tem nem dinheiro. Ela não tem dinheiro nem para pagar a sua mão de obra. Não tem nem dinheiro para comprar, às vezes, o material. E aí Deus fala contigo assim, mas eu te dei dinheiro. E você vai ter que ir lá, vai ter que dar o material, e vai ter que dar a mão de obra, e vai falar como com Deus? Você está entendendo? É só Ele. É só Ele. Deus te deu cartão de crédito. Pastor, mas o mês que vem é o que vou ficar enrolando. Qual crise que Deus não resolveu? Que Ele falou, isso é impossível para mim. Mateus 19, Lucas 1, em ambos os textos vai dizer que para os homens é impossível, não para Deus. Quando eu tomo posse da palavra do Deus provedor, eu posso estar em qualquer circunstância ruim, que ela vai virar bênção na minha vida. Quando eu creio na palavra do Deus provedor, pode ter um pouquinho só na minha mesa, ter um pouquinho só na minha despensa. Se eu vou abençoar a vida de alguém, eu vou abençoar com amor, eu vou abençoar com fé, porque Deus vai abençoar a minha vida. Você está no jardim. Jardim é lugar de aprendizado. E quando a gente não aprende no jardim de Deus, guarda o que eu vou te dizer aqui para fechar. Quando a gente não aprende no jardim de Deus, a gente é expulso dele. Existe uma geração que continua sendo expulsa, igual Adão e Eva. Vão ter que sentir muito mais dores. Eles vão ter que trabalhar muito mais. Vão ter que sofrer muito mais. Porque não entendem o jardim de Deus. O jardim de Deus é para fidelidade. É para quem obedece. É para quem vai ter intimidade. E quando saíram, perderam tudo isso. Então eu quero te dizer nessa noite, não perca a intimidade que Deus te chamou para ter no jardim com Ele. Porque no jardim do Getsemane, Mateus capítulo de número 26, nós vamos encontrar Jesus ali orando: Pai, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Pai,
seja feito a tua vontade. E é no jardim que a gente consegue agradar. E o pai falou assim: eu não vou te livrar dessa, eu vou te tirar dessa, eu vou mudar. Não vou, meu filho. E ele saiu dali, reuniu com os discípulos. É chegada a hora, estamos prontos. Quando você está no jardim de Deus, você vai estar sempre pronto para enfrentar o que vai vir. Pode ser ruim, pode ser triste, pode ser doloroso, mas você está no jardim, na comunhão com o Senhor. Na comunhão com o Senhor. Seja prisão, seja o que for de ruim, você vai estar pronto para enfrentar. Assim como no jardim, Adão e Eva não precisavam ter medo da onça. Adão e Eva não precisavam ter medo do búfalo, do leão, da hiena. Adão e Eva não precisavam ter medo da serpente, não precisava nada disso. Hoje dentro da cidade tem gente que se vê um cavalo já tem medo do cavalo. Imagina se estivesse no jardim do Éden. O dia que tem um culto da igreja que passa uma barata voando, todo mundo entra no mistério, começa a pular para cá e sai daqui, sai dali, desliga. Mas lá no jardim do Éden, o Senhor vinha falar com ele: Adão, como é que foi seu dia hoje? Ah, Senhor, eu dei nome para aquela lá que até com as manchas, com a risca branca e preta que o Senhor fez, eu dei o nome de zebra. Tá vendo aquele casalzinho ali, meu marido, um que tem uns pelos compridão na cabeça, uma juba? Eu dei nome de leão. Tá vendo aqueles insetozinhos que ficam ali batendo as asinhas naquelas flores do jardim, coloridas de várias e várias espécies? Eu dei o nome de borboleta. Adão, que bom. Que bom, Adão. Mas chegou um dia que Adão não veio prestar relatório para Deus e Deus chamou ele. Adão sumiu. É por isso que tem muito crente que está fugindo. Quando ele larga de prestar a obra para o Senhor, ele já não vai mais para falar com Deus. Sabe o que ele faz? Aí ele se esconde e depois vai dizer: culpado foi o leão, aquele que eu dei nome. Culpado foi a borboleta, culpado foi a hiena. Que quem conhece a hiena sabe, aquele bicho grita e fica rindo, né? O Senhor me colocou no meio do jardim. Eu imagino que eu estou no meio do jardim aqui e eu começar a culpar. Não, Senhor, hoje eu trabalhei muito. Logo hoje que eu dei um nome para aquele bicho que chama zebra, deu zebra na minha vida, né? Deu tudo errado. E um que Deus fez foi a última que Adão menciona para Deus. A serpente. Lembra da serpente? O Senhor fez, o Senhor colocou aqui no jardim. O Senhor. Quando a gente dá um vacilo e esquece de ter comunhão com o Senhor, a gente começa a culpar. Não presta relatório para Deus, não presta mais comunhão com Ele. Aí fala: mas Adão, mas por que você fez isso? Porque a serpente que o Senhor fez e colocou no jardim, ela foi lá e convenceu a Eva. E a mulher que o Senhor me deu, Deus que era culpado. Deus ainda era culpado do problema do Adão. A mulher que o Senhor criou, que o Senhor me deu, ela que ouviu a serpente enganou ela e ela veio cá e me enganou. Onde tu estavas, Adão? Quando a gente larga o lugar que Deus nos colocou para ficar ausente,
a gente perde muito no jardim de Deus. Amém, irmãos? Não saia do lugar que o Senhor te chamou para você estar. As perdas são enormes. São enormes. Porque depois a gente vai começar a olhar para trás e falar: puxa vida, eu tinha tudo para o meu jardim ser uma bênção. Eu tinha tudo para minha casa ser uma bênção. Eu tinha tudo para minha família ser uma bênção. Mas você saiu da posição do lugar que costumeiramente você tinha uma obediência para Deus, um olhar para Deus, e você se falava com Ele. No início da semana passada eu fiz uma live. Eu não sei se quem de vocês aqui, se por acaso chegaram a assistir o vídeo daquela live. E depois eu passei lá para o canal, porque uma coisa que é muito importante, eu mencionei nessa live, que grande parte dos problemas que estão hoje adentrados dentro das escolas, violência, 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 violência. Você se pergunta: mas de onde vem tudo isso, pastor? Grande parte disso passa dentro da igreja. Eu tenho visto uma geração de pais que está mudando de igreja igual o jogador muda de camisa de time. Hoje ele está no Vasco, depois está no Botafogo, vai para o Palmeiras, vai para não sei mais aonde, troca de igreja com a maior facilidade, não cria raiz, não cria vínculo. Aí o que acontece? A cabeça da criança, a cabeça do jovem, do adolescente, fica aquele negócio perdido. Qual regra que eu obedeço? Qual pessoa que vai liderar? Qual é a pessoa que eu vou ter aqui uma reverência? Qual é a pessoa que eu devo fazer? Qual é a minha posição? Sai do lugar onde está ocupado para ir para o lugar, muitas vezes, para estar na inércia. O Adão queria arrumar uma desculpa para tudo aquilo que Deus tinha dado para ele como responsabilidade. E Deus falava: isso foi muito bom. Irmãos, guarda essa palavra. É muito bom que Deus deu para nós, mas não vamos arrumar desculpa não. Não, Deus, eu saí, a decisão foi minha. Não é por causa do pastor, não é por causa da placa da igreja, não é por causa do culto, não é por causa disso, não é por causa daquilo. A decisão, ela é minha. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, e o Senhor também. Você quer falar? Fala! Fala! O Adão tentou dar meia volta, para poder justificar para Deus. Amém? Guarda essa palavra, para que amanhã, os dias que virão pela frente, nós não venhamos repetir isso aqui. A gente está no lugar da bênção, mas muitas vezes não aproveitamos a bênção que Deus nos dá. Amém? Guarda, e você pode aplaudir Jesus. Vamos orar.